Já parou para pensar que quando você começa a se sentir cansado, quando você começa a notar uma queda na sua energia, às vezes você está observando uma queda de cabelo, a primeira coisa que você faz é querer um pedido médico para ir no laboratório, colher o seu sangue e saber quanto que está o seu cortisol? Você muitas das vezes está treinando, está fazendo a dieta direitinho, o seu físico ele não responde, você está ali com aquela mesma gordura, naquela pochete, você está com aquele shape de paia pra cacete. Então provavelmente você já teve essa ideia em algum momento na vida, né? Deixa eu ver como é que tá o meu cortisol para ver se tá tudo certo, que eu acho que não tá. Quando todos esses sintomas aparecem, geralmente a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas é justamente ir no laboratório e checar o cortisol. E a maioria da galera acha que apenas um simples número isolado em uma porrada de outros marcadores, né, no exame completo, apenas um número é o suficiente para fechar algum tipo de diagnóstico. Se caso o cortisol ele estiver alto, é só a gente reduzir esse cortisol, que todos esses outros problemas eles vão passar no passe de mágica, né? Eu vou começar a ter mais energia, eu vou começar a ficar mais produtivo no meu trabalho, o meu shape ele vai melhorar. E eu sinto te informar, caso você ainda acredita nisso, você está completamente enganado. Então ao longo desse vídeo você vai entender de maneira bem clara por que a grande maioria das pessoas que ficam, né, com essa obsessão com o número do cortisol no exame, geralmente essas pessoas elas estão olhando para o lugar errado, tranquilo? E antes da gente começar, já fixa essa informação na sua mente, tranquilo? O cortisol elevado, ele é apenas um sintoma, ele não é a causa real de quase todos os problemas. Enquanto você quiser continuar tratando apenas um sintoma, o seu corpo ele vai continuar inflamado, você vai continuar tendo aquela sensação de cansaço, aquela névoa mental, raciocínio lento, aquela gordura visceral, né? Você pode também estar perdendo massa muscular, independente do que você faça. E caso você não saiba, o cortisol ele não existe à toa, não é do nada que a gente produz cortisol. Existe uma razão bastante óbvia para o cortisol existir. Basicamente, a gente está falando de um glicocorticoide que é produzido lá no córtex da sua adrenal. Ele é liberado através de um eixo hormonal que acontece lá no seu hipotálamo. Então, ele passa pela sua hipófise e ele termina novamente lá na sua adrenal. É o famoso eixo que a gente classifica como HPA, eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Quando todo esse sistema, né, ele funciona direitinho, né, o seu cortisol ele sobe, né, em uma situação de ameaça real, ele cumpre a sua função, né, ele cumpre o que ele precisava fazer e depois ele manda um sinal de volta lá para o seu hipotálamo dizendo já chega, não precisa estar mais elevado. É o que a gente chama de feedback negativo. O pico ele acontece de maneira aguda, pontual e altamente reversível. Uma das funções centrais do cortisol, né, nesse cenário agudo funcionando direitinho, é justamente suprimir a resposta inflamatória, porque inflamação, imunidade consome muita energia do seu corpo. Então, quando o seu corpo ele entra em um modo sobrevivência, tá? Pensa que você está lá na selva e aí veio um tigre te atacar e você visualizou aquilo e o seu corpo ele começa a produzir cortisol justamente porque ele liga aquele modo sobrevivência. Então, ele redireciona toda a sua energia para onde realmente faz sentido, para onde importa. É a sua fisiologia funcionando de uma maneira inteligente. Só que o problema, ele começa quando todo esse sistema, né, de ameaça, ele fica ligado o tempo inteiro. E aí o cenário ele começa a complicar, né? Porque quando você tem um cortisol que fica elevado o tempo inteiro, todas as suas células do seu sistema imunológico que têm receptores glicocorticoides, né, os chamados GR, eles começam a fazer exatamente o que qualquer outro receptor, diante desse estímulo, vamos dizer, excessivo e contínuo, eles começam a se regular para baixo, né, o que a gente chama de down regulation. A densidade desses receptores ela começa a cair e a sensibilidade desses receptores também cai junto. Então perceba que a gente está falando basicamente daquele mesmo princípio que acontece, né, que a gente visualiza lá na resistência periférica à insulina, lá na resistência, né, ao GH. Então o seu corpo ele começa a proteger toda a maquinária celular, reduzindo a capacidade de resposta ao sinal que está chegando em excesso. E caso você não saiba, normalmente o cortisol ele age como se fosse um freio de mão lá do seu sistema imunológico. Então o que ele faz? Ele começa a sinalizar para as suas células imunes que elas não precisam ficar liberando citocinas inflamatórias o tempo inteiro, né? Aquelas mesmas citocinas que eu falo em todos os vídeos, radicais livres, IL-6, TNF-alfa, proteína C reativa, né? Então tudo isso, né, o seu cortisol ele manda parar. Porém, quando os receptores GR, né, aqueles receptores glicocorticoides dessas células, eles estão em down regulation, né, por conta daquela resistência, todo esse sistema de freio de mão ele para de funcionar. Então o seu sistema imune ele começa a perder eficiência, ele começa a se desligar. Então ele continua liberando citocinas inflamatórias sem que aconteça nenhuma necessidade real. Você não está mais na selva sendo atacado por um tigre e ainda assim o seu corpo ele está produzindo radicais livres o tempo inteiro. Perceba que basicamente o seu corpo ele está entrando em um modo de inflamação sistêmica sem ter um motivo real para isso acontecer.
é basicamente ligar o modo de combate enquanto você está assistindo TV, enquanto você está sentado no computador trabalhando, enquanto você está aí me assistindo. Toda essa produção de radicais livres está acontecendo sem que você perceba de uma maneira silenciosa. O que eu estou querendo te dizer com isso é que você pode estar fazendo a dieta direitinho, você pode estar dormindo bem, você pode estar treinando, gerando estímulo e ainda assim você está carregando durante full time do seu dia inflamação sistêmica silenciosa, destruindo todos os seus tecidos, os seus vasos sanguíneos, os seus neurônios, que eu já falei em vários outros vídeos, a sua função metabólica, tá? E não tem nenhum alarme, você não percebe. Então, às vezes, é por isso que você sente um cansaço físico e você automaticamente liga, né, com o cortisol. Não é bem assim que funciona. Pode ter um problema muito mais sério, né, atrás de um simples número naquele exame que você acabou de colher, tranquilo? Agora, partindo para o próximo nível, né, porque inflamação crônica é sim algo grave, você sabe disso, mas, porém, a destruição metabólica que vem junto de tudo isso é o que vai determinar se você evolui ou não no seu físico, na sua energia e também na sua longevidade. Caso você não saiba, o cortisol em uma situação aguda, né, em uma situação normal, ele ativa a gliconeogênese hepática, que nada mais é do que o seu fígado fabricando glicose a partir de outros substratos energéticos, aminoácidos, gordura, ácido graxo, enfim, para justamente garantir que o combustível ele esteja disponível de uma maneira rápida, né? Então o seu pâncreas ele começa a liberar insulina para transportar essa glicose para dentro das células. Só que tudo isso faz sentido quando você vai utilizar esse combustível para fazer alguma coisa, né? Para reagir àquela ameaça, para se mover, para correr, para sobreviver, basicamente. O problema está justamente aí, né? Porque quando esse processo ele acontece de forma crônica, direto está acontecendo isso com você, essa gliconeogênese, você não está utilizando essa glicose para porra nenhuma, para absolutamente nada. Então, o que a gente tem, né, de uma maneira geral? Cortisol alto, o fígado fabricando glicose de uma maneira ininterrupta, contínua, o pâncreas respondendo com mais produção de insulina, todas as suas células sendo expostas a esses picos repetitivos de insulina sem uma demanda real para aquela energia que o seu corpo está produzindo. E o resultado de todo esse caos que você mesmo está causando no seu corpo, ele cai lá naquela segunda falha que eu falo em todos os vídeos. Resistência periférica à insulina. Você já deve estar cansado de me escutar falar isso. Então, nesse cenário, o que a gente tem? As células, elas reduzem a expressão de GLUT4, que basicamente é a porta de entrada da glicose lá na superfície celular, né? O famoso transportador de glicose tipo 4. A sua captação de glicose, ela começa a despencar, né? E a glicose que está ali excedente na sua corrente sanguínea, ela vai para o armazenamento, gordura visceral. Perceba que o seu corpo está literalmente construindo uma gordura inflamatória do nada, sem você precisar comer um tanto de merda, sem você furar a sua dieta, sem você fazer nada de errado, simplesmente porque o seu sistema de estresse, né, a nível de cortisol, ele está travado on fire full time. Você consegue perceber o tamanho do problema que você está lidando? E, obviamente, né, esse caos que você instalou no seu corpo, ele não para por aí, né? Toda essa gordura que você está acumulando, né, sem uma real necessidade, justamente por conta de picos de insulina e armazenamento de gordura, que é a atividade que o nosso corpo melhor faz, toda essa gordura, principalmente gordura visceral, ela começa a liberar citocinas inflamatórias. Então você já percebe novamente esse ciclo começando a se repetir, né? Um ciclo que se autoalimenta. Então, basicamente, o que a gente tem, tá? Cortisol elevado o tempo inteiro, ele começa a gerar inflamação. Toda essa inflamação prejudica também a sua função mitocondrial. E a gente já sabe que disfunção mitocondrial diminui a produção de ATP, adenosina trifosfato. Toda essa escassez de ATP, essa falta de energia, ela aumenta a resistência periférica à insulina, que por sua vez, né, a resistência à insulina, ela dispara mais citocinas inflamatórias na sua corrente sanguínea, você volta lá do início e você está ainda achando que é o simples cortisol que está elevado no seu exame. Não é. Você está caindo basicamente numa armadilha biológica que se autoalimenta e esse ciclo ele não vai parar sozinho, tranquilo? Não adianta você orar que não vai funcionar. É justamente nesse exato momento que eu preciso pausar o vídeo por apenas um segundo, coisa rápida para te dar um recado, porque tudo que eu acabei de descrever, essa cascata inteira acontecendo, não se resolve com uma simples receita que o seu médico te passa. Também não resolve com um suplemento mágico, com um peptídeo que você me viu falar aqui no YouTube. O que você precisa entender é justamente o mecanismo por trás de tudo isso, que se faz apenas por um mapeamento fisiológico de verdade. Analisar marcador por marcador, identificar onde estão as suas falhas e montar uma estratégia alinhada com a sua realidade, com o seu cenário atual. A primeira coisa que a gente faz quando você entra para o time é colher o seu sangue, analisar tudo aquilo que realmente importa, mapear todas aquelas 3 falhas, entender o que o seu corpo ele está bloqueando, né, em relação aos seus resultados estéticos e a nível de saúde e, obviamente, construir um protocolo que instala um novo sistema de operação a nível de metabolismo, tranquilo? Breno, o que eu faço para entrar para o seu time? Simples, o link está no primeiro comentário fixado, está na descrição desse vídeo, está lá na bio do canal. Não compre o plano mensal, as vagas elas estão encerradas, eu tenho apenas o trimestral. E o plano de 24 semanas e também o plano de consultoria base, que ainda tem 3 vagas. Ligação direta comigo para a gente mapear, vou te explicar o que nenhum médico te explicou em relação aos seus marcadores. Vou te
apresentar todo o protocolo, né, aquele caminho que eu tracei para a gente seguir rumo ao seu objetivo. E, obviamente, quando tudo isso faz sentido, né, na sua cabeça, você tende a fazer direito, você tende a minimizar erros e acumular acertos no seu protocolo. Agora, voltando para o vídeo, ainda tem 2 pontos que quase ninguém menciona quando fala sobre cortisol elevado o tempo inteiro. Outro ponto que também é interessante a gente analisar nos exames é justamente a sua função tireoidiana, né? Primeiro a gente vai avaliar a sua conversão de T4 para T3. Cortisol elevado full time, ele aumenta a atividade de uma enzima que converte T4 diretamente em T3 reverso, que a gente conhece como RT3. Porém, esse carinha, ele é biologicamente inativo e ele compete com o T3 ativo por pelo menos alguns receptores celulares. Breno, o que você está querendo dizer com isso? Na prática, você pode apresentar um valor de T4 que está dentro daquele padrão de referência do seu exame e ainda assim ter uma disfunção tireoidiana, tá? Uma tireoide comprometida. Justamente porque essa conversão, ela está caminhando pela direção errada. Então você tem cansaço, metabolismo lento, dificuldade de perder gordura, aquela névoa mental. E o seu coach, ele ainda está te dizendo que você precisa ter mais foco, que você precisa acertar na dieta. Cara, a maioria das vezes não é só isso. Você pode precisar de tudo isso, mas em vários casos, em várias pessoas que chegam até mim na consultoria, elas já estão fazendo tudo certo há vários meses, mas ainda assim tem uma falha, tem uma quebra a nível de metabolismo como um todo, tá? Então perceba que a sua estética, às vezes ela não muda, não é por falta de vontade, tranquilo? Tem que analisar marcadores e traçar uma estratégia para corrigir essa falha e você colher resultado do seu treino, da sua dieta e etc. Outro ponto, né, o último ponto, não menos importante, catabolismo muscular. Perda de tecido vivo, de tecido vital. A gente está falando, né, de uma ativação, de uma via interna, né, de degradação de toda a proteína dentro das suas fibras musculares. É basicamente o seu próprio corpo desmontando, desconstruindo o músculo que você criou ou que você está tentando construir se sacrificando lá na academia. Porém, não para só nisso, tranquilo? O cortisol, ele ainda suprime a via mTOR, que caso você não saiba, é o principal sinalizador de construção muscular do seu corpo. Então, o cortisol elevado o tempo inteiro, ele reduz a sensibilidade também do IGF-1, né, o fator de crescimento semelhante à insulina, que é responsável por reparar e para crescer tecido muscular. Perceba aonde a gente está chegando, aonde a gente está caminhando. Cortisol elevado o tempo inteiro, ele não é um problema por si só, mas por conta de causar esse estrago que eu falei do início até aqui. Então você tem na prática, né, uma pessoa, pensando, né, nesse catabolismo muscular, uma pessoa que está conseguindo treinar de verdade, treinar direitinho, tem uma periodização, segue, bate os seus macros, principalmente proteína, tá fazendo tudo certo, né? E o cortisol dessa pessoa elevado o tempo inteiro está impedido que essa pessoa ela consiga obter algum resultado a nível de estética. Então você começa a perceber, né, aonde a gente está chegando, né? Muitas das vezes você pode estar exatamente vivendo esse cenário hoje mesmo, né? Você está treinando direitinho, você segue uma periodização de treino alinhado com a sua realidade, você preocupa com a sua dieta, você está batendo os seus macros, você está comendo proteína, está fazendo praticamente tudo certo. Só que, às vezes, pelo simples fato do seu cortisol estar elevado o tempo todo, você está bloqueando o seu físico, né, a sua fisiologia, de te apresentar resultado estético. Automaticamente, quando você não consegue hipertrofiar, né, quando você tem menos músculo, a sua capacidade de captar e metabolizar a glicose, ela também cai junto disso tudo, tranquilo? Então você piora o seu controle glicêmico, você piora a sua composição corporal e esse ciclo, novamente, ele se repete. Percebe que a questão principal, né, de tudo que eu acabei de falar não é simplesmente um número isolado no exame, né? Você precisa analisar os marcadores além dos valores de referência, saber conectar todos esses fatores, né? Entender o biofeedback, entender o cenário que essa pessoa está vivendo e, claro, mapear a partir dos exames, todas aquelas 3 falhas que eu falo em todos os vídeos, né? Inflamação sistêmica, resistência periférica à insulina, função mitocondrial, ver como é que está o eixo hormonal a nível de tireoide, a nível de testosterona, né? Corrigir todo uma possível falha e colocar o seu corpo de novo, né, naquele trilho ali do resultado, tranquilo? Muitas das vezes isso já aconteceu comigo, tá? O aluno ele chega, o número, né, no valor ali do cortisol, ele tá dentro do valor de referência e ainda assim essa pessoa ela tá tendo uma resistência ao receptor GR que já está instalado, então essa pessoa tem inflamação crônica ativa, ela caminha a passos largos a uma resistência periférica à insulina, né, algo que está progredindo, uma conversão tireoidiana comprometida e muitas das vezes um catabolismo muscular que está acontecendo de maneira silenciosa. Então, às vezes, todo esse seu mecanismo ele está quebrado, independente daquele número que aparece no papel. E possivelmente ninguém nunca te contou isso, tá? Então, muitas vezes você chega no consultório, você colheu o seu sangue, você voltou com o resultado normal,
e o seu físico, ele continuou mostrando que algo estava de errado. E você sabe disso, você está treinando, você está fazendo tudo certinho. E a estética, ela nunca chega para você. Então, quando você entende toda essa cadeia, né, que eu acabei de explicar, fica óbvio, né, que pensar no cortisol apenas como um marcador que precisa ser abaixado, custe o que custar, é uma abordagem totalmente rasa e altamente ineficiente. O que precisa ser corrigido, né, é todo esse ambiente biológico que gerou essa resistência, restaurar a sensibilidade dos receptores GR, né, dos receptores glicocorticoides, e quebrar toda essa merda de inflamação crônica, né? Também recuperar a sua função mitocondrial, ter mais produção de energia e receber, né, aquela sinalização anabólica que todo esse estresse acumulado ele suprimiu por inteiro. Não existe atalho para isso, não existe peptídeo para isso, mas existe um caminho lógico que você precisa entender, né, todo esse mecanismo por trás para que você consiga atuar na causa e não no sintoma. Então o recado que eu te dou é muito simples. Se torne o acionista majoritário da sua empresa. A sua empresa é a sua saúde, é o seu físico. Você tem diversas armas na mão, né? A gente tem um vasto mundo, né, em relação a peptídeos, né? Pensem nos peptídeos como sinais, como ferramentas que a gente pode utilizar para otimizar tudo isso. Obviamente você precisa ter um background, você precisa ter um cenário limpo, um terreno fértil para que esses peptídeos que eu falo em todos os vídeos, eles funcionem. Então, esse vídeo é mais um alerta para que você tenha em mente que nem sempre o que está ali no seu exame demonstra a realidade. E nesse ponto, você só tem duas opções, compartilhar esse vídeo ou comentar. Na verdade, você tem mais opções. Você pode se tornar membro do canal. Lá na bio, clique em Seja Membro, que é justamente lá que eu compartilho protocolos, né, um direcionamento mais alinhado com o tema do vídeo apresentado. Por exemplo, o último vídeo foi sobre SLUPP 332 e retatritida. E aí vem pessoas aqui no comentário falando, o vídeo é sobre venda, porque você não passou o protocolo. Animal, eu posso passar protocolo no YouTube? Da onde você tirou isso? Isso é o mundo real. Se você quer ter acesso a um conteúdo onde tem uma entrega mais próxima, onde eu posso falar o que eu quiser, seja membro do canal, que é justamente lá que eu compartilho esses protocolos. E nem sempre é protocolo, beleza? Às vezes vai ter conteúdo técnico, informativo. Eu vou condensar tudo que eu falei aqui sem parar em um PDF bonitinho, estruturado, com referência, quando eu falo sobre estudo. Tranquilo? Eu sou Breno Azevedo. Já deixa seu like nesse vídeo, compartilha com um amigo, com uma amiga que precisa saber disso. E, obviamente, se torne membro do canal, porra. E para de reclamar nos comentários. Fui!